O silêncio do corredor do hospital sírio-libanês foi quebrado por um grito desesperado. Meu bebê não está respirando! Mas essa história começou algumas horas antes, quando Maria das Dores acordou às 4 da manhã em sua casa simples na cidade de Tiradentes, zona leste de São Paulo. Aos 45 anos, ela carregava no rosto as marcas de quem conhece a dor mais profunda que uma mãe pode sentir, a perda de um filho. "Bom dia, mãe", sussurrou Maria, beijando a testa da idosa de 70 anos que dormia no quarto ao lado. Dona Conceição sofria de diabetes e dependia totalmente dos cuidados da filha. Maria preparou o café simples, pegou sua marmita e saiu para mais um dia de trabalho como faxineira no hospital mais luxuoso da cidade. No metrô lotado, enquanto segurava firme na alça, Maria pensava em Gabriel, seu bebê que partiu há 15 anos por falta de atendimento médico adequado. "Se eu soubesse na época o que sei hoje", murmurava para si mesma, lembrando dos cursos de técnica em enfermagem que fez depois da tragédia, mas que teve que abandonar para trabalhar e sustentar a família. Do outro lado da cidade, no apartamento de cobertura dos Jardins, Eduardo Santana ajustava sua gravata italiana diante do espelho. Aos 38 anos, o empresário da construção civil ostentava uma fortuna de 50 milhões de reais. "Clarissa, vamos nos atrasar para a consulta do Pedro", gritou para a esposa, que terminava de arrumar o bebê de 3 meses em seu carrinho importado. "Já estou pronta, amor. O motorista está esperando", respondeu Clarissa, uma mulher elegante de 32 anos, ex-modelo que abandonou a carreira para se dedicar à maternidade. Quando a BMW X7 preta estacionou na entrada do hospital, Eduardo desceu irritado. "Esse lugar está sempre cheio de gente estranha", resmungou, observando com desdém as pessoas simples que também buscavam atendimento. Era exatamente 7h30 da manhã quando Maria chegou ao hospital, cumprimentando com carinho todos os funcionários. Há 20 anos trabalhava ali, conhecia cada corredor, cada sala, cada equipamento. Era respeitada por médicos e enfermeiras que sabiam de sua experiência e dedicação. "Bom dia, Maria. Como está sua mãe?", perguntou o doutor Roberto, um pediatra que sempre a tratava com carinho. "Melhorando, doutor. Obrigada por perguntar", respondeu Maria com um sorriso sincero, guardando seus materiais de limpeza no armário. O destino faria com que essas duas vidas tão diferentes se cruzassem de uma forma que mudaria para sempre ambas as suas histórias. Por volta das 9 horas, Eduardo e Clarissa chegaram ao consultório do Dr. Roberto para a consulta de rotina do pequeno Pedro. O bebê, com seus olhos azuis brilhantes e bochechas rosadas, estava aparentemente saudável, mas Clarissa tinha algumas preocupações sobre seu sono irregular. "Dr. Roberto, o Pedro tem acordado muito durante a madrugada e ontem percebi que sua respiração estava um pouco diferente", explicou Clarissa, com a preocupação natural de uma mãe de primeira viagem. Eduardo, impaciente, mexia no celular respondendo e-mails da construtora. "Clarissa, você está sendo neurótica. O menino está perfeito. Olha só como está gordinho e saudável", disse, sem levantar os olhos da tela. Durante o exame, Dr. Roberto notou um leve congestionamento nasal no bebê. "É normal para a idade, mas vou pedir alguns exames complementares para termos certeza. Podem aguardar na sala de espera? Os resultados sairão em 1 hora." Na sala de espera da pediatria, Eduardo demonstrava sua irritação. 1 hora esperando neste lugar, deveria ter ido na clínica particular dos Jardins, murmurava alto, incomodando outros pais que aguardavam. Foi nesse momento que Maria apareceu para fazer a limpeza da sala. Com seus movimentos delicados e cuidadosos, ela começou a organizar as revistas e limpar as mesas, sempre atenta para não incomodar as famílias presentes. Pedro, no colo de Clarissa, começou a chorar. A mãe, nervosa, tentava acalmá-lo sem sucesso. Maria, com sua experiência maternal e profissional, percebeu que o bebê estava com cólica e se aproximou respeitosamente. "Com licença, senhora. Posso sugerir uma posição que ajuda com as cólicas?",
Fiz curso de técnica em enfermagem e tenho experiência com bebês, ofereceu Maria com um sorriso gentil. Eduardo levantou o olhar furioso. Desculpa, você é quem mesmo para dar conselhos sobre meu filho? A voz dele ecoou pela sala, fazendo todos olharem. Você não passa de uma faxineira, não tem estudo, não tem conhecimento e ainda tem a audácia de se meter na criação do meu filho? O silêncio tomou conta da sala. Maria sentiu o rosto esquentar de vergonha, mas manteve a compostura. Peço desculpas, senhor. Só queria ajudar, disse baixinho, voltando ao seu trabalho. Eduardo, ela só estava sendo gentil, murmurou Clarissa, constrangida pela atitude do marido. Gentil? Clarissa, essas pessoas precisam saber qual é o lugar delas. Eu não pago plano de saúde caríssimo para ter faxineira dando pitaco sobre meu filho, continuou Eduardo, agora em pé, apontando para Maria. Uma enfermeira que presenciou a cena se aproximou. Senhor Eduardo, a Maria trabalha aqui há 20 anos. Ela realmente fez curso de técnica em enfermagem e já ajudou muitas famílias. Ela tem mais experiência com bebês que muita gente formada. Não me interessa. Experiência de pobre não serve para gente como nós. Quero que ela se afaste do meu filho, entendeu? Bradou Eduardo, fazendo Pedro chorar ainda mais forte. Maria, com lágrimas nos olhos, se lembrou de seu próprio Gabriel. Quantas vezes ela desejou que alguém com experiência estivesse por perto quando seu bebê precisou. Guardou seus materiais e saiu da sala em silêncio, carregando no peito a dor da humilhação e da injustiça. O que Eduardo não sabia era que, dentro de alguns minutos, seria exatamente essa simples faxineira que ele tanto desprezou quem decidiria o destino de seu filho. 30 minutos depois da humilhação, Maria estava no andar superior, limpando a UTI neonatal, quando ouviu gritos desesperados vindos do consultório pediátrico. Seu coração maternal disparou. Ela conhecia aquele som. Era o desespero de pais em pânico. No consultório, Pedro havia começado a apresentar dificuldades respiratórias súbitas. O que parecia ser apenas um congestionamento simples havia se transformado em algo muito mais sério. O bebê fazia um ruído estranho ao tentar respirar. Seus lábios começavam a ficar arroxeados. Doutor Roberto! Doutor Roberto! Gritava Clarissa, com Pedro nos braços. O bebê arquejava, seus pequenos pulmões lutando por ar. Eduardo, pela primeira vez em anos, sentiu o verdadeiro terror. Doutor, o que está acontecendo com meu filho? Sua voz tremia. Toda a arrogância havia desaparecido. Doutor Roberto examinou rapidamente o bebê. Parece uma obstrução das vias aéreas superiores. Pode ser um edema que se desenvolveu rapidamente, disse enquanto tentava examinar a garganta do pequeno Pedro. Precisamos levá-lo para a emergência agora. Mas quando tentaram sair do consultório, descobriram que os 2 elevadores estavam em manutenção emergencial. Um vazamento havia atingido o sistema elétrico. As escadas eram a única opção, mas ficariam longe demais da UTI neonatal. Chamem a equipe de emergência aqui, gritou o Dr. Roberto para a recepcionista. Doutor, os médicos estão todos em uma cirurgia de emergência múltipla. Aquele acidente da Marginal Pinheiros. Só tem a enfermeira estagiária do 2º ano disponível, respondeu a recepcionista, também em pânico. A enfermeira estagiária, Júlia, de apenas 22 anos, chegou correndo, mas quando viu o estado do bebê, suas mãos começaram a tremer. Eu nunca vi um caso assim. O que eu faço, doutor? Pedro estava ficando cada vez mais roxo. Sua respiração estava se tornando quase inexistente. Doutor, Roberto tentava todas as manobras básicas, mas algo estava bloqueando completamente as vias aéreas do bebê. Meu Deus! Meu filho vai morrer! Gritou Clarissa desesperada. Eduardo, o homem que sempre teve controle sobre tudo, que sempre resolveu todos os problemas com dinheiro e influência, estava completamente perdido. Doutor, faça alguma coisa, qualquer coisa, eu pago o que for preciso. Não é questão de dinheiro, senhor Eduardo.
Preciso de equipamentos que estão na UTI, mas não podemos transportá-lo nesse estado. Dr. Roberto estava suando, tentando manter a calma. Foi então que Pedro parou de respirar completamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O bebê estava imóvel nos braços de Clarissa, seus lábios completamente roxos, sem nenhum movimento no pequeno peito. Não! Não! Pedro! Clarissa entrou em estado de choque. Eduardo caiu de joelhos no chão. Por favor, Deus! Não, meu filho! Não, meu filho! Chorava como nunca havia chorado na vida. Dr. Roberto iniciou massagem cardíaca, mas seus dedos eram grandes demais para o pequeno corpo. A enfermeira estagiária estava paralisada pelo pânico. Foi nesse momento de desespero total que Maria das Dores apareceu na porta do consultório. Ela tinha ouvido os gritos e, apesar da humilhação que sofreu, seu instinto maternal falou mais alto. Doutor Roberto, posso ajudar? Perguntou com voz firme, já avaliando a situação com seus olhos experientes. Eduardo, entre lágrimas, olhou para ela. A mesma mulher que havia desprezado minutos antes. Por favor, ajude meu filho. Eduardo implorou, ainda de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O homem que minutos antes a havia humilhado, agora se agarrava às suas pernas. Eu peço perdão pelo que disse. Só salve meu bebê. Maria olhou para aquela cena. O bebê roxo nos braços da mãe desesperada. O pai orgulhoso agora destruído pela possibilidade de perder seu filho. Não hesitou nem por um segundo. Doutor Roberto, me deixe tentar. Eu já vi isso antes, disse Maria, lavando rapidamente as mãos e se aproximando de Clarissa. Senhora, posso pegar o Pedro? Clarissa, em estado de choque, entregou seu filho para Maria sem pestanejar. Naquele momento, ela só queria que alguém salvasse sua criança. Maria segurou Pedro com a delicadeza de quem já foi mãe, mas com a firmeza de quem sabia exatamente o que fazer. Seus anos de experiência, combinados com o curso de técnica em enfermagem, fizeram sua mente trabalhar rapidamente. Doutor, pela cor e pelo som que ele fazia antes, suspeito que seja um tampão mucoso que desceu e obstruiu completamente a traqueia. Em bebês prematuros, isso pode acontecer rapidamente, explicou Maria, enquanto posicionava Pedro de uma forma específica. Dr. Roberto observava impressionado. Maria, você está certa, mas como vamos remover sem os equipamentos adequados? Existe uma técnica que aprendi quando trabalhei na enfermaria neonatal, antes de me tornar faxineira, disse Maria, suas mãos já em movimento. Vou tentar a manobra de Heimlich, adaptada para recém-nascidos, combinada com drenagem postural. Eduardo segurava a mão de Clarissa, ambos observando cada movimento de Maria. Ela sabe o que está fazendo, murmurou Dr. Roberto para tranquilizá-los. Maria virou Pedro de bruços em seu braço esquerdo, sustentando a cabeça com firmeza. Com movimentos precisos e calculados, começou a aplicar pequenas pressões entre as omoplatas do bebê, alternando com leves batidas na base da mão. Vem, meu anjo, sussurrava Maria, como se estivesse falando com seu próprio Gabriel. Respira para a mamãe. Respira. Enquanto trabalhava, Maria se lembrava da noite em que perdeu seu filho. Gabriel havia apresentado sintomas similares, mas ela era jovem, inexperiente, e quando chegaram ao posto de saúde da periferia, já era tarde demais. Nunca mais uma mãe vai passar pelo que eu passei, pensava, concentrando toda a sua energia em Pedro. Está funcionando? Perguntou Eduardo desesperado. Silêncio, disse Maria com autoridade. Preciso ouvir a respiração dele. Ela mudou a posição do bebê, colocando-o de costas, e com 2 dedos iniciou uma massagem cardíaca delicada, enquanto com a outra mão fazia movimentos específicos no pescoço, tentando estimular os músculos da garganta. Maria, você é incrível, murmurou Dr. Roberto. Essa técnica eu só vi uma vez em um curso avançado em São Paulo. Aprendi com uma enfermeira veterana quando trabalhei no Hospital das Clínicas, antes de vir para cá, explicou Maria, sem tirar os olhos de Pedro. Ela me disse que às vezes
As mãos experientes valem mais que todos os equipamentos do mundo. Clarissa chorava em silêncio, rezando. Eduardo não conseguia mais falar, apenas observava aquela mulher que ele havia desprezado lutando com todas as forças para salvar a vida de seu filho. Por favor, Deus, murmurava Maria, não deixe este bebê partir como meu Gabriel partiu. Foram os 5 minutos mais longos da vida de todos ali presentes. Maria continuava trabalhando em Pedro, seus movimentos precisos e determinados. Gotas de suor escorriam por sua testa enquanto alternava entre as manobras de desobstrução e massagem cardíaca. O silêncio no consultório era cortado apenas pelos soluços de Clarissa e pelas respirações tensas de todos os presentes. 5 minutos sem respirar, murmurou o Dr. Roberto, olhando para o relógio. Maria, ele está há muito tempo. Não, Maria interrompeu com firmeza. Não vou desistir, não dele. Naquele momento, flashbacks invadiram sua mente. Gabriel, seu pequeno Gabriel, com apenas 4 meses, havia parado de respirar numa madrugada fria de inverno. Ela era jovem, tinha apenas 22 anos e não sabia o que fazer. Quando chegaram ao posto de saúde de Cidade Tiradentes, o médico de plantão disse que não havia mais nada a fazer. Se eu soubesse então o que sei agora, pensou Maria, aumentando a intensidade das manobras em Pedro. Se eu tivesse conhecimento, meu filho estaria vivo hoje. Eduardo, observando a dedicação daquela mulher, sentiu uma vergonha profunda no peito. Como eu pude tratá-la daquele jeito? Pensava, vendo as lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto de Maria enquanto ela lutava incansavelmente. Maria, você está fazendo tudo certo, encorajou o Dr. Roberto. Eu não conseguiria fazer melhor com todos os equipamentos do mundo. Subitamente, Maria mudou a técnica. Colocou Pedro em uma posição que parecia impossível, de lado, com a cabeça ligeiramente para baixo, e aplicou uma pressão muito específica em um ponto do pescoço que havia aprendido em seus estudos. É agora ou nunca, murmurou para si mesma, fechando os olhos por um instante. Gabriel, meu filho, me ajuda a salvar este bebê. Não deixa a outra mãe sofrer o que eu sofri. Com movimentos quase sobrenaturais, fruto de anos de experiência e do amor de mãe que carregava no coração, Maria fez uma última tentativa. Virou Pedro de bruços novamente e aplicou 3 batidas firmes, mas delicadas, em uma sequência que parecia ter sido guiada por uma força superior. De repente, um pequeno ruído saiu da garganta de Pedro. Espera, suspirou Maria, aproximando o ouvido da boca do bebê. Então aconteceu. Um pequeno tampão mucoso saiu da boca de Pedro, seguido de um choro fraco, mas audível. Ele está respirando, gritou o Dr. Roberto. Pedro começou a chorar mais forte, sua cor gradualmente voltando ao normal. As bochechas rosadas retornaram, os lábios perderam o tom arroxeado. Meu filho, meu filho! Clarissa pegou Pedro nos braços, cobrindo-o de beijos. Obrigada, Deus. Obrigada. Eduardo se levantou lentamente, olhando para Maria, como se estivesse vendo um anjo. Você salvou meu filho, disse com a voz embargada. Maria, exausta, se apoiou na maca, as pernas tremendo pela adrenalina. Ele está bem, disse simplesmente, limpando as lágrimas do rosto. Dr. Roberto checou rapidamente os sinais vitais de Pedro. Está tudo normal. A respiração está perfeita. O coração batendo forte. Maria, você fez um milagre. Naquele momento, outros médicos chegaram correndo. A cirurgia de emergência havia terminado. O que aconteceu aqui? Perguntou o doutor. Carlos, chefe da pediatria. A Maria salvou a vida do Pedro, respondeu o Dr. Roberto, ainda impressionado. Com uma técnica que eu só havia lido em livros. Eduardo se aproximou de Maria, que ainda estava se recuperando do susto. Por um momento ele não conseguiu falar. Depois, com humildade que nunca havia demonstrado antes, disse: Perdão, me perdoa pelo que eu disse. Você é um anjo. Pedro dormia tranquilamente nos braços de Clarissa, sua respiração agora normal e constante. O consultório
que minutos antes havia sido cenário de desespero, agora estava tomado por um silêncio de gratidão. Eduardo não conseguia tirar os olhos de Maria, que organizava seus materiais de limpeza com as mãos ainda tremendo. Dr. Roberto havia saído para providenciar os exames complementares para ter certeza de que Pedro estava completamente fora de perigo. Maria, Eduardo chamou suavemente. Ela se virou, ainda com lágrimas nos olhos. Por favor, não vá embora. Eu preciso conversar com você. Maria hesitou. A humilhação ainda doía em seu peito, mas havia algo diferente no tom de voz daquele homem. Senta aqui, por favor. Eduardo apontou para a cadeira ao lado de Clarissa. Eu te devo muito mais do que um pedido de desculpas. Maria se sentou, ainda desconfiada. Eduardo puxou uma cadeira e se posicionou na frente dela, olhando diretamente em seus olhos. Eu sou um idiota, começou Eduardo, sua voz embargada. Um idiota arrogante que julga as pessoas pela aparência, pelo trabalho, pelo dinheiro. Você salvou a vida do meu filho e eu te tratei como se você fosse menos que nada. Senhor Eduardo, Maria começou a falar, mas ele a interrompeu gentilmente. Por favor, me deixa terminar. Quero saber quem você é de verdade. Não a faxineira que eu desprezei, mas a mulher incrível que acabou de fazer um milagre. Maria respirou fundo. Meu nome é Maria das Dores. Tenho 45 anos. Trabalho neste hospital há 20 anos como faxineira, mas já fui técnica em enfermagem. Como assim já foi? Perguntou Clarissa, curiosa e grata. Eu tinha um filho, o Gabriel. Quando ele morreu, eu estava fazendo o curso de técnica em enfermagem. Ele tinha a mesma idade do seu Pedro quando eu o perdi. Maria pausou, lutando contra as lágrimas. Depois que ele partiu, eu abandonei os estudos. Achei que não merecia cuidar de outras crianças quando não consegui salvar a minha própria. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Maria, eu não sabia. Ninguém sabe, senhor Eduardo. Voltei a estudar depois. Terminei o curso, mas precisei parar de trabalhar como técnica quando minha mãe ficou doente. O salário de faxineira era menor, mas o horário era mais flexível para cuidar dela. E mesmo assim, você não hesitou em ajudar meu filho, disse Eduardo, a voz quase um sussurro. Porque nenhuma mãe deve passar pelo que eu passei, respondeu Maria com firmeza. E porque toda criança merece uma chance de viver, independente de quem sejam os pais. Eduardo se levantou e caminhou até a janela, processando tudo o que havia escutado. Depois se virou para Maria. Maria, eu quero reparar o mal que te fiz. Não só hoje, mas toda uma vida de preconceito que pessoas como eu te fizeram passar. Não precisa, senhor Eduardo. Ver o Pedro bem é suficiente para mim. Não, não é suficiente para mim. Eduardo voltou a se sentar. Quero pagar seus estudos para você voltar a ser técnica em enfermagem. Quero pagar um plano de saúde particular para sua mãe. E quero que você considere trabalhar na nossa empresa. Estou montando um setor de saúde ocupacional. Maria ficou em silêncio, processando a proposta. Eduardo está certo, disse Clarissa, embalando Pedro. Você tem um dom, Maria, e o mundo precisa de pessoas como você cuidando de outras pessoas. Eu não sei o que dizer, Maria murmurou. Diga que vai aceitar, pediu Eduardo. Deixa eu te ajudar a voltar a fazer o que você nasceu para fazer. Deixa eu te dar a oportunidade que o sistema nunca te deu. Maria olhou para Pedro, dormindo tranquilamente. Depois para Clarissa e Eduardo, que a observavam com esperança. Tudo bem, disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Perguntou Eduardo. Que você nunca mais julgue ninguém pela profissão ou pela aparência. Porque a pessoa mais humilde pode ser exatamente quem vai salvar sua vida. Eduardo sorriu pela primeira vez naquele dia. Prometo. 6 meses depois, era uma manhã ensolarada de quinta-feira, quando Maria das Dores entrou no hospital sírio-libanês, vestindo seu uniforme azul de técnica em enfermagem. O crachá no peito brilhava com seu novo cargo, Maria das Dores Silva,
técnica em enfermagem, UTI neonatal. Bom dia, Maria, cumprimentou o Dr. Roberto, que agora era seu supervisor direto. Como está se sentindo no primeiro dia oficial na UTI? Como se tivesse voltado para casa, respondeu Maria, com um sorriso radiante, observando os pequenos bebês em suas incubadoras. Obrigada por ter acreditado em mim, doutor. Dona Conceição estava bem cuidada em casa, com uma cuidadora que Eduardo havia contratado. O plano de saúde particular havia feito toda a diferença no tratamento de sua diabetes. E pela primeira vez em anos, Maria podia trabalhar tranquila, sabendo que sua mãe estava segura. Por volta das 10 horas, uma movimentação diferente tomou conta do hospital. Uma comitiva elegante subiu até o 10º andar, onde ficava a nova ala que estava sendo inaugurada. Maria, você pode subir um minutinho? Te chamaram lá em cima, disse uma colega enfermeira. Curiosa, Maria subiu e se deparou com uma placa dourada na porta. Ala Gabriel, Centro de Treinamento em Emergências Neonatais. Seu coração disparou. Gabriel, o nome de seu filho. Surpresa! Gritaram várias vozes conhecidas. Dr. Roberto, toda a equipe da UTI e Eduardo, Clarissa e Pedro estavam ali, todos sorrindo. O que é isso? Perguntou Maria, emocionada. Eduardo se aproximou, carregando Pedro, agora um bebê gorducho e saudável de 9 meses, que sorria e balbuciava alegremente. Maria, esta é a ala Gabriel, em homenagem ao seu filho, explicou Eduardo. É um centro de treinamento onde técnicos e enfermeiros vão aprender as técnicas que você usou para salvar o Pedro. Queremos que outras pessoas tenham o conhecimento que você tem. Mas como vocês souberam do nome dele? Maria perguntou com lágrimas nos olhos. Você contou para nós, disse Clarissa se aproximando. E quando decidimos criar este projeto, não havia outro nome possível. Dr. Roberto se juntou ao grupo. Maria, você vai ser a instrutora principal. Vamos ensinar a técnica de desobstrução que você usou para médicos de todo o país. Seu Gabriel vai salvar centenas de vidas através do seu conhecimento. Maria não conseguia falar. Olhava para a placa, para as salas equipadas com manequins de bebês para treinamento, para os equipamentos de última geração. Tem mais uma coisa, disse Eduardo, entregando Pedro para Clarissa e puxando um envelope do bolso. A Fundação Pedro e Gabriel, nossa ONG, aprovou 500 bolsas de estudo para pessoas de baixa renda se formarem na área da saúde. A primeira turma começa mês que vem. Maria abriu o envelope com mãos trêmulas. Era uma carta oficial, nomeando-a como diretora de ensino da fundação, com um salário que ela nunca imaginou receber. Eu não posso aceitar isso tudo, murmurou Maria. Claro que pode, disse uma voz conhecida atrás dela. Era Dona Conceição, chegando em uma cadeira de rodas empurrada por sua nova cuidadora. Minha filha merece isso e muito mais. Mãe, como você chegou aqui? O Sr. Eduardo mandou me buscar. Disse que eu não podia perder este momento, respondeu Dona Conceição com lágrimas de orgulho nos olhos. Pedro, no colo de Clarissa, esticou os bracinhos para Maria, que o pegou no colo. O bebê que ela havia salvado agora brincava com seus cabelos, completamente alheio ao milagre que representava sua presença ali. Sabe qual é a parte mais incrível de tudo isso? Disse Eduardo, observando a cena. Você transformou não só a minha vida, Maria. Mudou a forma como eu vejo o mundo. Hoje nossa construtora tem o melhor programa social da cidade, oferecemos empregos dignos para pessoas que sempre foram marginalizadas. E tudo isso começou com a lição que você me deu naquele dia. E o Pedro? Perguntou Maria, fazendo cócegas no bebê. Ah, ele tem uma surpresa para você, disse Clarissa sorrindo. Pedro, como se entendesse a conversa, olhou diretamente para Maria e disse claramente: Ma. Ele te chama de mama, explicou Clarissa. Foi a primeira palavra dele. Acho que ele sabe que você é sua segunda mãe. Maria abraçou Pedro e olhou para o céu através da janela do hospital. Obrigada, Gabriel.
sussurrou. Obrigada por me usar para salvar este anjinho, e obrigada por me mostrar que sua vida teve um propósito maior do que eu imaginava. 6 meses antes, Maria era apenas uma faxineira desprezada. Hoje, ela era a prova viva de que não importa de onde você vem ou qual é sua profissão. O que importa é o amor no seu coração e a força de sua determinação. E em algum lugar, ela sabia que Gabriel sorria, orgulhoso da mãe que nunca desistiu de cuidar das crianças do mundo. E aí, pessoal, de onde vocês estão assistindo este vídeo? Deixem nos comentários sua cidade. Quero saber onde estão nossos inscritos que acompanham essas histórias emocionantes. O que vocês acharam da história da Maria e do Eduardo? Conhecem alguém que passou por uma situação parecida? Ou talvez vocês mesmos já viveram um momento onde julgaram alguém pela aparência e depois se arrependeram? Muito obrigado por ficarem comigo até o final desta história. Sua companhia faz toda a diferença para mim. Se vocês gostaram desta história emocionante, não esqueçam de deixar seu like. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias para vocês. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história nova e deixe seu comentário contando o que mais tocou o coração de vocês nesta história. Até a próxima história emocionante. Um abraço.